Em Avatar: A Lenda de Aang, nós temos a história da Nação do Fogo tentando conquistar o restante dos povos baseados nos outros 3 elementos: a tribo da água, os nômades do ar e o reino da terra. Para essa finalidade, para se tornar o imperador supremo de todas as nações, o Rei do Fogo passa por cima de qualquer valor ético, utilizando como desculpa levar o progresso para todas as outras sociedades. No entanto, como vemos no desenho, as consequências dessa ambição de Ozai são medo, submissão, morte, destruição e injustiça. A animação se passa num mundo fictício de personagens com superpoderes treinados para manipular os elementos da natureza, mas não é complicado de relacionar o seu enredo, aspectos culturais e seu elenco com coisas que, de fato, existem na nossa realidade. Cada nação, por exemplo, é inspirada em um povo asiático. Os criadores por trás do desenho fizeram pesquisas para a série ter essa aparência de lugar fantástico da ficção que parece ter saído diretamente do nosso mundo. Se você puder, peço que já deixe o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Eu me chamo Domingos e você está no Coleção de Ideias, o nosso programa sobre curiosidades e análises de produtos da cultura pop. Antes de qualquer coisa, eu preciso dar um pequeno aviso. Avatar: A Lenda de Aang é uma história divertida e emocionante que marcou a vida de muita gente e tem uma legião de fãs dedicados. Eu mesmo amo essa série e considero ela um dos meus desenhos favoritos. Mas é necessário fazer a observação de que a série reproduz várias representações de pessoas, de culturas e etnias que existem, apesar de o mundo de Avatar não ser representado exatamente como sendo o mesmo que o nosso. Eu até falo isso no meu vídeo de análise do desenho, que você pode assistir depois que esse aqui acabar. Portanto, o desenho acaba por fazer uma mistura de basicamente tudo aquilo que os criadores acham legal, e isso resulta em caricaturas dessas populações, redução da importância da diferenciação das culturas de um país da Ásia para o outro, porque o desenho faz isso mesmo querendo dar sinais de representatividade, falta de nuance e a desensibilização de tragédias, como no caso do genocídio dos nômades do ar, que claramente foi inspirado em eventos reais e que o desenho distorce e se apropria para fazer a sua história sem o citar diretamente. Mas pra frente do vídeo eu explico melhor esse caso. E muito disso acontece porque talvez a pesquisa para fazer a concepção da série e escrever os roteiros não foi muito apurada, ou porque os criadores do desenho simplesmente não ligam muito para isso e não acharam tão problemático representar num mundo de fantasia determinados povos de maneira simplória. É quase como se eles não ligassem verdadeiramente para aqueles nos quais se inspiraram e fizessem um mundo fantástico baseado em muitas coisas da realidade de vários povos asiáticos, porém descolado das histórias do mundo real. Aang é um menino da tribo nômade do ar. Ele é de um povo de monges viajantes que vivem em 4 templos principais espalhados pelo mundo e cujo principal meio de transporte são os visões voadores. Os princípios e valores ensinados e praticados pelos integrantes dessa sociedade são de ordem pacífica e de valor à vida. A aparência de todos eles segue um padrão de certa forma, com vestimentas similares e cabeça raspada, e a dobra diária é ensinada a quem faz parte desse grupo. Os nômades do ar, tanto na sua aparência quanto no seu estilo de vida e filosofia, são fortemente inspirados nos monges tibetanos. Por ser um povo cujo uma das principais características é carregar uma espiritualidade bastante elevada, todos os que nascem nessa tribo têm como parte essencial da vida o aprendizado da dobra do ar. Diferentemente das outras nações em que nem todo mundo, por diversas razões, aprende a dobra do elemento que define o seu povo. Apesar de o desenho ser um tanto problemático no que se refere a retratar os povos da vida real nos quais ele se inspira, dá para traçar alguns paralelos entre os monges tibetanos e os personagens dos nômades do ar, começando pela própria espiritualidade apresentada pelos mestres de Aang e seus amigos nômades, que também são discípulos desses senhores sábios e pacíficos. Na cultura dos dobradores do ar da tribo nômade em que Aang nasce, é dada uma grande importância na prática da meditação, pois com ela aqueles que dominam a dobra do ar conseguem focar na sua energia e ajuda na compreensão do elemento, o que pode se relacionar diretamente com a tradição dos monges tibetanos ao usarem a meditação como forma de entender melhor o budismo e aprimorar a compaixão e a sabedoria. Como a reencarnação é um tema essencial para o universo de Avatar, já que o espírito dele reencarna em uma nova pessoa toda vez que o atual morre, mesmo que ela não seja exclusiva dos nômades do ar, mas sim fazendo parte da mitologia em geral do desenho, esse também é um assunto que não é tão difícil de ligar à tradição budista do Tibete, pois os monges desse país também acreditam em que há uma forma de continuar a existir mesmo depois da morte, e por causa disso eles procuram viver conforme os ensinamentos da religião para que assim seu renascimento
seja, em uma existência positiva. No entanto, o conceito de Avatar, como é representado no desenho, do espírito poderoso que reencarna toda vez em uma nova pessoa, que é destinada a dominar os 4 elementos e trazer a paz e o equilíbrio para o mundo, é mais semelhante a um aspecto do hinduísmo, que também é chamado de Avatar. Para essa religião, o conceito aplica-se para o espírito de um ser imortal encarnado no plano material do mundo, ou seja, é a representação de uma manifestação divina na Terra. Por conta dessas coisas que o desenho pegou emprestado de diferentes culturas e religiões que, apesar das semelhanças, têm suas particularidades e aspectos próprios, o espectador pode sim ser induzido ao erro por ele poder reconhecer que tem elementos do desenho que existem na nossa realidade, mas também pode achar que é tudo a mesma coisa e que todas as culturas asiáticas, apesar de haver bastante coisas em comum, são constituídas das mesmas práticas, crenças e costumes. Mesmo sendo bem legal ter conceitos de culturas e religiões não muito exploradas em desenhos animados estadunidenses, usá-las apenas como recurso narrativo, misturando tudo conforme a vontade da equipe de criadores, que geralmente não tem representantes dessas culturas trabalhando na produção, pode acabar ofendendo aqueles que fazem parte da vivência das culturas retratadas, além de gerar algum mal-entendido por quem está assistindo ao desenho. Dando uma pequena pausa, eu reservo aqui um espaço para agradecer aqueles que contribuíram financeiramente para os nossos programas continuarem existindo. Se você quiser e puder fazer o mesmo, você pode fazer a sua doação por Pix com a chave ou com o QR Code que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. Outro aspecto da cultura dos monges tibetanos que foi utilizado para a criação do universo de Avatar, a lenda de Aang, foram os próprios templos do ar, que são incrivelmente parecidos com o lugar descrito no mito de Shambhala. Há diversas variações do que seria Shambhala dentro de culturas diferentes, mas uma das mais conhecidas é a da lenda, que conta sobre um lugar remoto, localizado em algum lugar da Terra, desconhecido e de difícil acesso, onde seus habitantes vivem em harmonia, paz e tranquilidade, sendo considerado como um paraíso na Terra. Os templos do ar em A Lenda de Aang são lugares isolados e difíceis de se obter suas localizações, com ambientação e população pacíficas, com todos vivendo em conformidade, cultivando o equilíbrio, sabedoria, a igualdade e a compaixão. As semelhanças entre os templos dos monges nômades dobradores do ar do desenho com o mito de Shambhala são compostas de inspirações que não são de uso exclusivo de A Lenda de Aang, pois o local já foi utilizado e referenciado em várias outras produções, sendo uma das principais delas, por ter sido a que sedimentou o lugar no imaginário do Ocidente, o livro Horizonte Perdido, do autor inglês James Hilton, onde o local recebeu o nome de Shangri-La. Depois do livro, várias outras obras como filmes, quadrinhos, desenhos e jogos fizeram referências a essa utopia que supostamente estaria situada no meio das montanhas do Tibete, e A Lenda de Aang pode sim ter sofrido influências dessa obra, mas vale ressaltar também que é dito que o Horizonte Perdido é um livro escrito por alguém que nunca esteve no Tibete, e a pesquisa que o James Hilton fez para escrever a história tem como principal fonte relatos de 2 franceses que estiveram lá. Portanto, as descrições presentes na obra sobre a população e a própria ambientação do país são enviesadas e caracterizadas sob a ótica de pessoas que nunca viveram ou sequer viajaram para lá, o que acaba por criar uma série de estereótipos tanto do país quanto do povo. Se você estiver gostando do conteúdo e se quiser assistir mais vídeos como esse sobre curiosidades e ideias que inspiraram criadores para produzir suas obras, peço para que você se inscreva no canal para conferir os próximos conteúdos que serão publicados aqui, e também peço para que você dê uma olhada nos outros vídeos que já estão disponíveis depois que este aqui acabar. Só lembrando mais uma vez que nós já temos um outro vídeo super completinho de Avatar, a Lenda de Aang. Sua inscrição é de uma importância enorme para nós continuarmos fazendo cada vez mais vídeos. Agora, retomando um assunto que eu citei lá no comecinho do vídeo, se faz necessário criticar ainda mais o uso desenfreado de tópicos sensíveis para a população tibetana, porque o desenho faz referências à tentativa de entrada da China no país em 1949. Esse foi um período bastante delicado para o Tibete, pois o país era extremamente visado pelas potências imperialistas do Ocidente e o país passava por uma série de problemas internos, como a exploração exercida pelos monges aristocratas em cima da população, que era formada majoritariamente por servos e escravos. Os monges nômades do ar, mortos pelas mãos da Nação do Fogo na busca de eliminar
o próximo Avatar, pode ser lido como uma alusão à China querendo anexar a região do Tibete. No entanto, o desenho não só busca retratar o Tibete na forma dos templos do ar, com as características de Shangri-La, sendo um lugar perfeito para se viver, como ele também reforça a narrativa de que a China, aqui representada pela Nação do Fogo, apesar de que a Nação do Fogo tem muito mais a ver com o Japão imperial, fez um massacre no Tibete para ter controle sobre o país, uma vez em que isso não é verdade. Então quer dizer que Avatar: A Lenda de Aang deve deixar de ser apreciado por ter alguns pontos problemáticos? É óbvio que não, mas toda essa discussão que tivemos sobre como os aspectos da história do desenho foram concebidos serve para nos mostrar a importância de saber de onde os criadores da série tiraram as suas inspirações.